Glória a Deus. Boa noite a todos mais uma vez, a paz de Cristo. Os irmãos que estão aqui presencial, os irmãos que estão na internet, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um culto da Igreja Batista Reformada da Vida Abundante. E eu quero convidar você da sua casa, os irmãos que estão aqui, a participar deste culto maravilhoso. Você já pode compartilhar aí conosco, com a sua família, com seus amigos. Nós estamos aqui hoje na casa da irmã Lourdes, no nosso projeto Comunhão. E como eu sempre digo, a nossa casa vira igreja, vira morada do Senhor e o templo da casa de Deus. Nós que estamos aqui, estamos todos em segurança, gozando de boa saúde. Todos, ou a grande maioria, quase 98% estão de máscara na igreja. Que maravilha! Então quero convidar você de casa a vir participar conosco deste culto em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui, que puder ficar de pé, ou não, fique à vontade, do jeito que quiserem ficar. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmos 107. É motivo de alegria, né, meus irmãos? Hoje nós estamos chiques, nós estamos aqui de caixa de som, né? Nós estamos aqui de microfone, que há muito tempo a gente não fala no microfone. E hoje a gente conseguiu ligar um microfone. Espero que o áudio aí em casa, na sua caixa, chegando bem. E vai comentando aí, dizendo como é que está o áudio, para a gente regulando, tá bom? Sejam bem-vindos. Você que chega agora, nós estamos no culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Eu sou o pastor Oséias. Nós vamos iniciar o nosso culto para a glória do Senhor Jesus. Todos que estão aqui presentes acharam Salmo 107, amém? Amém. Você em casa também pode pegar a sua Bíblia e participar conosco. Diz assim o texto, meus irmãos: deem graças ao Senhor, porque Ele é o que, gente? Bom, e o seu amor dura para sempre. Assim diga aos que o Senhor resgatou, e os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que perambulam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos da sua vida, ia se esvaindo. Na sua aflição, clama ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Amém, queridos? Amém. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que o nosso Deus é a nossa segurança. E talvez se tiver alguém que está nos ouvindo agora, que esteja inseguro, por qualquer que seja a razão, esteja preocupado com alguma coisa que seja, eu quero hoje oferecer a vocês, nós que estamos aqui, dizer a vocês que nós estamos firmados em Cristo Jesus, porque cremos que Ele é a nossa segurança. E eu não tenho dúvidas que Cristo tem a morada para nós, tem algo especial para nós. Ele cuida de nós, Ele tem a casa para nós. E o meu coração se alegra de estar com os irmãos aqui nesta noite, em comunhão. Porque é aqui que nós nos renovamos, as nossas forças, por que não dizer as nossas energias físicas, espirituais, psicológicas, para enfrentar o dia a dia. Que a graça do Senhor permaneça em nós, dando tudo aquilo que nós precisamos. Quero convidar você de casa, os irmãos que estão aqui presentes, a fazer essa oração comigo em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça e oremos nessa primeira oração introdutória em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, mais uma noite, mais um culto nós estamos diante de Ti, porque sabemos que a Sua soberania reina sobre nós e que nada sai do Seu controle. Deus, obrigado por cada irmão que aqui está presente e até aqueles que estão ausentes, porque eu não tenho dúvidas que a Tua graça, o Teu amor permanecem em cada um de nós. Ó Deus, que a palavra de Deus, que o nosso culto vivo, santo, racional,
Alcance aos lares agora, Senhor. Aonde quer que esteja esta pessoa, no Brasil, fora do Brasil, aonde quer que a nossa voz está alcançando pelos nossos canais de divulgação, Senhor. Deus, nós oferecemos a Ti o nosso culto, Senhor. Um culto racional. Queremos ouvir, queremos perceber Deus em nós, através dos louvores, através da comunhão, através da palavra de Deus, porque tudo isso, inclusive a nossa presença, o nosso corpo físico aqui, é para engrandecer o Seu santo nome e dizer que Tu és digno, Tu és bendito e merecedor de toda honra e de toda glória. Senhor, esta é a nossa oração, é a oração de gratidão por tudo que Tu és. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos alcançado e tem nos ajudado, e por isso estamos alegres. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, queridos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos então neste momento cantar. Convido os irmãos que estão aqui presentes a adorar, cantar ao Senhor, não é? Vocês que estão em casa, não é? Se você puder arrastar aí o sofá da sua casa, cantar, adorar o Senhor, em nome de Jesus, vamos glorificar a Deus, porque Ele é bom e Ele é maravilhoso. Vamos cantar em nome de Jesus. Não cabe, né? Graças e paz, queridos. Amém. Graças e paz, queridos. Amém. Motivo de satisfação estarmos aqui reunidos novamente, depois de algum tempo onde não podíamos nos reunir. É gostoso rever alguns irmãos. Confesso que está com saudade de alguns irmãos, né? É bom ver novos irmãos. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Palmas. Quem puder ficar de pé, fica de pé. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Glória a Deus.
seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Jesus do coração, mas você só pode ser feliz. Jesus do coração, você só pode ser feliz. Jesus do coração, mas você só pode ser feliz. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Vamos cantar do início. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Obrigado, Senhor. Somos no amor de Jesus.
Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de amor. Receba nossos cânticos, a nossa adoração, que é para te exaltar, Deus. Oh, Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Sei que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. O reino do Senhor sempre é eterno. Amém, queridos? Que glória, que bênção. Irmãos, eu fico muito feliz de poder cantar com os irmãos. Eu quero já agradecer a presença de todos pelo carinho e pelo propósito de estar aqui hoje cantando e adorando ao Senhor. Todo o nosso culto hoje é para glorificar ao nosso Rei Jesus, viu? Sejam todos bem-vindos. Obrigado aos irmãos que estão nos ouvindo aí de casa, não é?
de várias partes do Brasil aí, Pernambuco, Paraíba, Goiás, Brasília, São Paulo, Guarulhos, minha prima lá do México, outras pessoas que têm nos ouvido, a irmã Vânia, o seu esposo que está nos ouvindo também, a todos os irmãos, lá em BH também, os irmãos, as irmãs da pastora Lourdes, da irmã Lourdes, está nos ouvindo também, nos vendo lá de BH, Belo Horizonte, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vamos continuar cantando, adorando, servindo ao nosso Deus. Eu quero neste momento, mais uma vez informar os irmãos, nós estamos aqui no culto do Projeto Comunhão. Então esse ano, aliás, desde o ano passado, desde o mês de novembro, que nós estamos nesse propósito, que é o propósito de estar uns com os outros, claro, com toda a segurança, né, com todo mundo dando suas máscaras, tem álcool em gel à disposição, mas nós não podemos se afastar de tudo, né? Nós temos que confiar em Deus, se cuidar, né? Ter o nosso comprometimento pessoal, humano, e se cuidar, mas também temos que continuar exaltando esse Deus. Então nós vamos continuar nesse projeto, o Projeto Comunhão, e provavelmente a cada 15, 20 dias, não é, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos na casa de um de nossos membros, qualquer pessoa que queira também, não é? Participar desse projeto, pode participar, pode nos solicitar. Nós vamos fazer o culto na sua casa e vamos transmitir o culto da sua casa, tá bom? Então cada casa é uma igreja, cada igreja é serva e servos do Senhor Jesus. Pois bem, nós estamos hoje no segundo dia de uma série de mensagens acerca de um tema muito relevante, que é um tema que eu tenho dado muita importância, o Senhor tem colocado muito esse desejo no meu coração de falar sobre esse tema. Nós iniciamos domingo passado, hoje o pastor José Dias vai nos trazer a segunda ministração, que é construindo uma igreja saudável com relacionamentos saudáveis. Nós cremos que através da graça soberana, Ele nos conduz para nos relacionarmos com Ele, com Deus. Logo, nós temos condições de também se relacionar uns com os outros, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros e juntos glorificando o nome santo do Senhor. Então nós já vamos, neste momento, daqui a pouco, já para o momento da mensagem, mas eu quero, neste momento, fazer uma parte que é do Senhor, que é colher as ofertas. Você que com carinho, com alegria, que trouxe sua contribuição, a sua oferta, os irmãos da internet que têm nos ajudado, não é? Fique à vontade. Como eu tenho sempre dito aos irmãos, nós somos uma igreja simples, uma igreja ordeira, mas uma igreja com propósitos, uma igreja que acredita que Cristo Jesus é quem nos dá as condições, é Ele quem nos guia. Então, no mês de março de 2020, o Senhor nos deu o prazer e a satisfação de quitarmos o nosso lote próprio da igreja, não é? Aqui mesmo na cidade de Águas Lindas. Nós ficamos aí quase 4 anos pagando esse lote, e pela graça de Deus, não é? Pela ajuda de cada irmão, pelo comprometimento de cada um dos amigos, nós conseguimos quitar o nosso lote. Nós estamos na etapa da documentação do lote. Eu acredito que até o final de janeiro para fevereiro nós estaremos com a escritura pública em nome da igreja, em nome de Jesus, né? Faltam só alguns dias, alguns momentos para a gente pegar esse documento. Pegando esse documento, nós já vamos dar entrada no uso de solo e na autorização de construção, não é? E com certeza nós vamos ter condições de construir a casa de Deus, não é? Em nome de Jesus. Então esteja orando conosco. Nós estamos pensando agora para o mês de fevereiro fazer o nosso culto de pedra fundamental, né? Nós já adiamos umas 2 vezes esse culto, mas é na hora de Deus, o tempo de Deus. Mas vamos fazer assim, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Então você que está aqui, que pode contribuir, entrega sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, os irmãos da igreja local e aqueles irmãos que estão longe, aqueles amigos. As pessoas me ligam, pastor, de que forma eu posso ajudar? De todas as formas, principalmente a sua oração. Ore pela Igreja Batista Reformada da Vida Abundante. Mas também contribua, né? Oferte ao Senhor, porque certamente será bem empenhorada, bem investida
para a obra do Senhor. Amém? Enquanto os irmãos que estão aqui que puderem ofertar, oferte ao Senhor. Eu quero, muito bem, eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar. Vamos orar e já agradecer em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade, tá bom? Pai, soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia e mais um culto na Tua presença. Ó Deus, obrigado por aqueles que com amor, com gratidão no coração e conforme a proporcionalidade cada um tem ofertado, tem dizimado na Tua casa. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Nós não somos uma igreja que não consegue cultuar em um templo, que temos que cultuar em um templo luxuoso, mas somos uma igreja viva, uma igreja que compreende que tudo está debaixo da autoridade divina. O templo pertence a Deus. Por isso, Senhor, estamos cultuando nos lares, estamos cultuando o Senhor da melhor forma, mas nós nunca vamos perder a essência de Cristo em nós, mesmo porque as quatro paredes não são a igreja. Nós somos a igreja de Cristo e participamos desse corpo de Cristo. Isso é a igreja glorificada, a igreja gloriosa, melhor dizendo, aonde Cristo é o cabeça que nos guia e que nos direciona para o Evangelho de Cristo. Queremos mergulhar, Senhor, na graça excelente do Cristo Jesus. Por isso, nossa gratidão por aqueles que têm dado com alegria, Senhor, pessoas de longe, pessoas de perto, aos amados irmãos que com fidelidade têm abençoado a Tua igreja. Obrigado, Senhor. Te damos graças e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que podem, digam amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus pela sua oferta e também pela sua oferta viva de estar aqui hoje como sacrifício vivo para apresentar os vossos cultos racionais a Deus. Amém? Neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Zé Filho, que vamos juntos vamos refletir sobre esse tema que é construindo uma igreja saudável com relacionamentos saudáveis. Então, mais uma vez, talvez você que está chegando agora seja bem-vindo aí pela internet, pelos nossos canais de divulgação, pelo YouTube, Facebook, Instagram. Você que vai nos ouvir posteriormente na nossa rádio, né? Nossa rádio ao vivo, que é uma rádio online para todo o Brasil, todo mundo. Você que vai nos ouvir, seja bem-vindo ao nosso culto em nome do Senhor. Vamos nesse momento então, irmãos, receber o nosso amado pastor, que vai ministrar esta palavra para mim, para você e para você de casa. Prepara a sua Bíblia, se você quiser preparar a sua caneta para anotar os textos, anotar o que vamos falar, porque certamente essa mensagem vai edificar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Vamos receber. Graças a Deus, queridos, mais uma vez. Como eu havia dito antes, é uma satisfação estar com os irmãos aqui. Hoje na casa da irmã Lourdes. Eu devo confessar para os irmãos que de vez em quando eu sinto um cheirinho que vem da cozinha lá, isso atrapalha a concentração. Mas a gente segue firme no Senhor, Ele é a nossa força, amém? Queridos, abram comigo sua Bíblia. No Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 22. Mateus capítulo 22, vamos estar lendo a partir do verso de número 34. Você que está na sua casa aí, se você quiser encontrar aí, fica à vontade para seguir com a gente a leitura. A minha Bíblia, acho que ela está os textos estão na versão, na linguagem de hoje, talvez defira, seja diferente um pouquinho das dos demais irmãos, mas o sentido é o mesmo. Quem achou aqui, fica de pé, por favor. Quem achou e pode ficar de pé, fique de pé para a gente saber. Amém? Diz assim o texto: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram
Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, porque de uma maneira miraculosa o Senhor nos alcançou. Deus, de uma maneira espetacular o Senhor nos amou. Ó Deus, de uma maneira inexplicável o Senhor nos separou para sermos povo seu. Ó Deus, nós às vezes não conseguimos compreender esse amor que nos alcançou e que por tua graça e misericórdia tem mudado as nossas vidas. Senhor, nós somos gratos a ti por isso, Senhor. Por isso, nesta noite, queremos render graças ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua proteção. Meu Deus, neste momento nós lemos a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo, que foi o inspirador de todos aqueles que escreveram todos os livros que nela contém, Senhor, possa falar aos nossos corações nesta noite. Permita-nos, ó Senhor, que as escamas da ignorância caiam dos nossos olhos e que nós consigamos enxergar a tua verdade como ela é, e que, vendo a verdade do Senhor como ela é, ela possa nos libertar, ela possa nos transformar, Senhor, possa nos mudar, possa nos moldar de acordo com a tua vontade, meu Deus. Meu Pai, fala aos nossos corações, Senhor, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, não, mas aquilo que nós precisamos para que haja mudança em nós, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deus colocou no coração do pastor Oséias de estarmos falando sobre esse tema, de construir uma igreja saudável com relacionamentos saudáveis. Por isso eu achei interessante falarmos um pouquinho do nosso mestre. Nós temos, eu e você, nós temos acesso diariamente ao livro mais importante que tem no mundo, né, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós temos acesso a ela, nós podemos lê-la, nós podemos relê-la, nós podemos decorar versos, nós podemos tirar lições da Bíblia, mas nós também podemos acreditar, nós devemos acreditar que ela é a Palavra de Deus. A nossa igreja, ela crê piamente que a Palavra de Deus, que a Bíblia, ela é a Palavra de Deus falando com a gente. Nós chegamos ao ponto de entender que nós não precisamos de nenhuma outra revelação, além das Escrituras, porque é assim que nós cremos. Quando alguém não crê nas Escrituras, eu não consigo nem debater qualquer assunto a respeito com ela. Por quê? Porque a minha base, a nossa base como igreja, é a Palavra de Deus. Então é ela quem nos norteia, é ela quem nos direciona, é ela que nos orienta, é ela que nos guia. É através da Palavra de Deus que nós cristãos devemos nos basear, nos apoiar. Jesus, enquanto esteve aqui, ele sempre foi perseguido. Quando Cristo caminhou aqui na terra, ele era constantemente provado, tentado, observado, admirado, amado, odiado, invejado, caluniado, e ainda assim, ele cumpriu o propósito de Deus aqui na terra, sendo obediente, e ainda nos ensinou tudo, até mesmo a nós nos relacionarmos com o nosso próximo. Sim, o texto que nós lemos, ele começa falando que de alguns doutores da lei que estavam ali para provar Jesus. Nós, quando lemos os evangelhos, nós vamos ver que várias vezes, em várias situações e ocasiões,
as pessoas chegavam para Jesus tentando prová-lo, tentando pegá-lo em algum vacilo, vamos colocar assim, que é na nossa linguagem de hoje, não é? Nossa linguagem de agora, tentando pegar ele em algo que o fizessem, para que o desmentissem, não é? Mas ainda assim, Jesus não pecou e nos ensinou. Nós precisamos entender que o amor de Deus em nós deve trazer mudanças comportamentais em nós cristãos. E nós precisamos amar o nosso próximo. Vamos observar? Vamos dar uma relida no texto que nós lemos agora. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, tá? Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu e você, nós cristãos, para termos um bom relacionamento com alguém, como igreja, nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Mas primeiro a gente tem que se amar, né? Porque Jesus diz o seguinte: ame o teu próximo como quem? A si mesmo. Si mesmo. A gente tem que se amar. Se eu fosse perguntar aqui, quem não gosta de algo em você e gostaria de mudar? Eu tenho praticamente certeza que todo mundo levantaria a mão para falar de alguma coisa. O meu cabelo, quem tem o cabelo liso fala: eu queria que meu cabelo fosse mais cacheado. Quem tem o cabelo cacheado fala: eu queria que meu cabelo fosse liso. O meu nariz, minha orelha. E a gente inventa coisa até onde não tem. Mas ainda assim a gente se ama. Porque eu nunca vi ninguém deixar de alimentar o seu próprio corpo, só porque não gosta o dedinho do meu pé ele é diferente e tal. A gente se ama. Mas a gente tem que amar o nosso próximo a ponto de se importar com ele. Amar de verdade. Nós vivemos num tempo de relacionamentos virtuais. Muitos deles nem são verdadeiros. Muitos deles nem são reais. Mas a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A importância é tão grande que Jesus, ele diz que o segundo fala do primeiro, que é amar a Deus, não é? E o segundo é semelhante a esse. Jesus iguala a importância de nós nos amarmos, de nós amarmos o nosso próximo. Ultimamente as pessoas têm reaparecido alguns pensadores dizendo que pelo fato de sermos igreja, não precisamos mais ir para a igreja. Mas não é de hoje que a influência do mundo, que jaz no maligno, tenta nos enganar. O autor da carta aos Hebreus, ele escreveu o seguinte: você vai deixar o seu texto marcado aí, vai comigo ali em Hebreus no capítulo 10, verso de número 25. Os irmãos acharam aí? Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa história das pessoas deixarem de se reunir não é de hoje. Não é de hoje que o inimigo tenta influenciar o cristão. Tenta... O pessoal fala que o caçador, né, quando ele quer pegar uma presa, ele separa ela do rebanho ali, porque sozinha ela fica mais vulnerável. E os cristãos não têm percebido isso e acham que por ser igreja,
Porque nós somos o templo. E é no ajuntamento que Deus se faz presente. Não é assim que está escrito? Mas aí as pessoas pensam que, como eu sou igreja, eu não preciso mais ir para a igreja. Porque é difícil se relacionar com alguns irmãos. E essa dificuldade de relacionamento de alguns, de conviver com pessoas que pensam diferente dela, porque uma coisa nós sabemos que dependemos da misericórdia e graça de Cristo. Amém? Até aí tudo bem, nisso nós somos iguais. Porém, nós divergimos em entendimento de um monte de coisa. Um acha a cor vermelha mais bonita, outro acha a cor preta, outro acha a cor azul. E as pessoas, por terem essa dificuldade de relacionamento, elas, muitas estão se aproveitando do momento difícil que nós passamos, não é? Essa questão da pandemia, para deixar de ir para a igreja. Porque é difícil conviver com algumas pessoas. A Bíblia fala, lá em Provérbios, que assim como o ferro amola o ferro, né? Deus usa o homem para tratar o homem. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos conviver. No nosso trabalho, a gente tem algumas obrigações e nós procuramos cumpri-las, com medo de sermos punidos, não é assim? Aí a gente quer o saláriozinho no início, no final do mês, lá na conta, não quer? É assim, ué. Então a gente vai lá e às vezes o nosso chefe nem é uma pessoa tão legal assim, mas a gente suporta. Mas na igreja, a Bíblia nos ensina e nos orienta a nos suportarmos em amor. Nós temos que amar o nosso irmão. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Quero lembrá-los de algo que vocês já sabem. Não vou falar nada de novidade, só aquilo que vocês já conhecem. Que nós precisamos nos amar. Que como cristãos, nós precisamos amar o nosso irmão. Que como cristãos, nós temos até que orar por aqueles que nos perseguem. Não teve ninguém que foi mais perseguido aqui do que Cristo. Ninguém que foi mais caluniado do que Cristo. Quando Cristo falava algo, as pessoas distorciam. Quando nós lemos ali as acusações que fizeram dele para crucificá-lo, tudo bem que a gente entende que aquilo era a vontade de Deus se cumprindo, né? Que precisava que aquilo acontecesse e tal. Mas as pessoas se aproveitavam. Me veio na memória agora que uma certa ocasião, onde pegaram a mulher no ato de adultério e levaram para Jesus. E aí Jesus, para tentar prová-lo, a lei de Moisés diz que tem que ser feito isso. Não é? Eles queriam que Jesus fosse contra a lei, para eles falarem que Jesus estava indo contra Moisés. Mas caso Jesus falasse de acordo com a lei, eles iriam chamá-lo de assassino, porque a lei mandava que ela fosse apedrejada. Aí iriam falar que ele era sanguinário. Eles já tinham arquitetado tudo. Aí chegaram para Jesus e a narrativa bíblica diz que ele estava escrevendo no chão. Ele só levantou e falou o seguinte: aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí depois voltou e continuou escrevendo no chão. É assim que nos conta a narrativa bíblica. Diz que cada um foi saindo de um por um. Ainda bem que eles eram mais sinceros que nós, né? Se fosse nos dias de hoje, ia ter tanta gente que ia falar, eu sou santo, né? Mas eles sabiam que eles eram pecadores. E eles saíram. Jesus, quando se levanta, está só a mulher. Aí ele pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Aí ela falou, Senhor, se foram, só ficou eu. Ele fala, vá e não peques mais. A gente precisa entender que a gente precisa amar as pessoas independente das diferenças. O irmão só gosta vamos falar um estilo de música, o irmão só gosta de estilo de música tal, eu detesto aquele estilo de música. Tudo bem. Não é por isso que a gente vai deixar de conviver. Não é por isso que a gente vai deixar de amar o irmão. Não é por isso que a gente vai deixar de orar pelo irmão. Não é por isso que se aquele irmão precisar da sua ajuda, você vai estender sua mão e vai ajudar. Relacionamento é isso. Conviver é isso. É a gente entender as diferenças. Recentemente,
uma autoridade cristã aí, preocupado com as minorias, nós temos que nos preocupar com as minorias. Ele disse que a Bíblia precisava ser alterada, né? Porque ela já estava tanto quanto ultrapassada. Não, queridos. A Bíblia não precisa ser alterada. Ela não precisa ser atualizada. Ela é mais atual do que o jornal que nós vamos ler amanhã. Eu creio, Senhor. Nós é que precisamos ser mudados e moldados de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos amar as minorias, sim. Nós precisamos amar o homossexual, nós precisamos amar as prostitutas, nós precisamos amar todas as pessoas. Mas o fato de nós amarmos essas pessoas, isso não quer dizer que a gente deva concordar com a atitude errada delas. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Essa foi a lição que Jesus deixou para a gente ali. Vá e não peque mais. E as pessoas têm dificuldade de conviver porque eu gosto de Coca-Cola, eu só gosto de Fanta. Não. As nossas diferenças são os que nos tornam únicos. Então, isso não tem que ser algo ruim, tem que ser algo bom. É você, é a sua identidade. E nós precisamos amar as pessoas como elas são. É isso que a Bíblia nos ensina. Cristo primeiro nos mostra a quem devemos amar, né? Que é com toda a nossa força, com todo o nosso coração, alma e entendimento, que é o Criador, o soberano Deus. E a quem devemos, além de amar, reverenciar e dar glória. Não é? Respondeu Jesus, verso 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E ele coloca na mesma importância o amar ao nosso próximo. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E pode haver quem não saiba que é o nosso próximo. O Dr. Lucas, inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, narra o seguinte ocorrido. Abra comigo sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Amém? Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, tá? Diz assim, a partir do verso 25, tá bom? Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Vocês observam que eles estavam sempre ali caçando, né, um meio de pegar Jesus no pulo, né, de alguma maneira, em algo errado e tal. Mas vamos lá, Lucas 10, verso 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, verso 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Verso 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, desviou e passou de lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Verso 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Verso 36.
qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. É interessante nós lembrarmos e explicitarmos para os irmãos algumas questões, que o sacerdote era o homem de Deus, né? Era o homem de Deus, que entrava no Santo dos Santos, que tratava das coisas de Deus. O levita era aquele que cuidava das coisas de Deus, que cantavam para o Senhor. Hoje em dia as pessoas confundem, né? Pensam que são da tribo de Levi e chamam quem canta de levita. Mas não, né? Levita é quem era descendente da tribo de Levi. Né? Então os levitas, eles tinham essa responsabilidade na casa do Senhor. Né? Então eles eram aqueles que cuidavam das coisas de Deus. Não só cantavam e tocavam, mas cuidavam de tudo no templo, no santuário. E nenhum deles parou e se importou com aquela pessoa. Já o samaritano, só para lembrar os irmãos, eu sei que os irmãos já sabem disso, mas de repente alguém que está nos vendo no YouTube não sabe, né? Que o samaritano, ele não era uma pessoa bem vista pelos judeus, porque ele não era judeu. Então, eles não se davam muito bem. Então, o samaritano, na verdade, ele era aquela pessoa, vamos colocar na nossa linguagem de hoje, que está à margem da sociedade, né? Aquele marginalizado. E foi ele quem se importou com aquele homem, quem cuidou e quem custeou, né, o tratamento daquela pessoa. E é isso que Jesus fala para ele ali, é o seguinte, porque ele entendeu isso, porque ele era um perito da lei e sabia muito bem que Jesus tinha colocado duas autoridades religiosas na história que passaram de lado e uma pessoa que estava à margem da sociedade que cuidou. Ele estava falando o seguinte, que nós devemos nos importar a ponto de cuidar do nosso próximo. Por mais que a gente nem conheça, nós devemos cuidar. Cristo nos ensina a amar até quem não conhecemos, tendo misericórdia dele. Precisamos amar nossos irmãos, precisamos amar o nosso próximo, nos importarmos, orarmos, ajudar. Paulo nos orienta, lá em Gálatas no capítulo 6, abre aí, Gálatas capítulo 6, a partir do verso 9, diz o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos na fé, especialmente aos da família da fé. Nós precisamos amar os nossos irmãos, nós precisamos amar o nosso próximo, e nós precisamos conviver com os nossos irmãos. Nós temos que entender que as diferenças nos tornam únicos, nos tornam pessoas únicas, que a pessoa não tem que concordar que o acorde, o dó é melhor que o dó sustenido. Tem coisas que são certas dentro da canção que não tem como mudar, mas você pode divergir de entendimento e de pensamento de outras pessoas e ainda assim conviver com ela e ainda assim amá-la. Se o irmão que é casado olhar para a sua esposa, vai ver que são completamente diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, com criações diferentes, e ainda assim, por conta do amor, convivem há anos. E assim é a nossa vida, dos nossos relacionamentos com os nossos amigos. Se nós buscarmos na nossa memória qual amigo nosso que é exatamente igual a gente, nenhum. Porque se fosse exatamente igual a gente nem suportaria ele. Relacionamento é isso. É nós amarmos o nosso próximo, entendendo que ele não precisa ser necessariamente igual a nós. Nem tem jeito de ser, né? Mas ainda assim aprendermos a conviver. Sabemos respeitar as diferenças. Tiago, o irmão carnal de Jesus, que ele também era filho de Maria, porém com José, ele diz o seguinte lá no capítulo 2. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Diz o seguinte, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se o irmão ou irmã tiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? O nosso amor tem que ser verdadeiro, não fingido e não só de boca para fora. Se eu amo meu irmão e vejo que ele está passando por dificuldade, não adianta eu ir lá para ele e falar assim, ô irmão, estou só orando por você. Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos ajudar. Nós temos que nos importar de verdade, para ver a necessidade do nosso irmão. Nós vivemos dias tão delicados, tão complicados mesmo, irmão, que às vezes as pessoas querem saber da vida do outro só para saber. Não. A gente tem que se importar com as pessoas. Alguém disse que o maior ato de amor é você orar por alguém. A gente tem que orar por quem nós amamos. Você tem alguma pessoa que você ama de verdade? Se você buscar na sua mente, você vai lembrar que por essa pessoa você ora. Você vai lembrar que por essa pessoa você pede para Deus cuidar, você pede para Deus guardar. Quando ela sai, você pede para Deus livrar do mal. E assim tem que ser com todo mundo. Não só com a nossa família, mas com todos. Nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que pedir para Deus guardar o irmão da igreja. Nós temos que pedir para Deus salvar o vizinho da minha casa, o que mora na frente, o que mora atrás, o que mora do lado. Nós temos que orar por eles. Deus é tão misericordioso que lá em casa, a gente comentava, né, que tinha um som na frente, outro do lado. Rapaz, Deus é tão misericordioso, acabou tudo. Rapaz, Deus é tão misericordioso. Mas a minha oração não era para que Deus queimasse o som deles, não, rapaz, não. A minha oração era para que Deus salvasse. Porque tem uns irmãos que pensam o seguinte, já vai aquele vizinho ligar o som do carro dele de novo, vou orar para Deus queimar. Cadê teu amor, varão? Ainda bem que Deus não escuta esse tipo de oração, né? Mas a nossa oração tem que ser para que as pessoas sejam alcançadas pela graça salvífica de Deus que nos alcançou. Ao tempo já está querendo mudar, deixa eu adiantar. Precisamos externar o amor que nos envolve e transborda em nossos corações, amando o nosso próximo. João, o apóstolo amado de Jesus, ele diz o seguinte, lá na primeira carta de João, 1 João, abra comigo aí, no capítulo 4, diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão, para nos relacionarmos bem como igreja. Como corpo de Cristo, precisamos do amor de Deus em nós. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É interessante que a gente pode não gostar de algumas coisas em nós, mas ainda assim nos alimentamos, ainda assim cuidamos de nós. A gente pode, é assim que temos que ser com as outras pessoas. A gente pode até não gostar de determinadas coisas nela, mas a gente tem que se importar e, quando possível, ajudar. Temos que amar as minorias, entendendo que aquilo que está contrário às Escrituras precisa sim ser mudado, mas com o tempo. Não tem que ser no nosso tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há propósito e há tempo para tudo debaixo dos céus. Aleluia. E vai ocorrer no tempo certo, que não necessariamente é o nosso. Como cristãos devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos, entendendo que precisamos amar a ponto de perdoar. A gente tem que amar tanto a pessoa a ponto de perdoar quando ela pisar na bola com a gente. Aí já fica mais difícil, não é? Mas olha só, a oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra uma condição para o perdão. A de que se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Abre comigo aí, Mateus capítulo 6. Vamos ler só a partir do verso 12.
O que quer dizer que se eu não perdoar? Não, o irmão está inventando coisa. Vamos ler lá para ver o que está escrito. Mateus capítulo 6. A oração do Pai Nosso começa no verso 9, mas nós vamos ler a partir do verso 12, tá bom? Perdoa as nossas dívidas assim como nós, os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muita gente termina a leitura aí e acabou o livro. Mas não acabou. Vamos ler o verso 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Verso 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vocês observam a importância de se amar alguém? Porque você não vai perdoar quem você não ama. Você não consegue perdoar quem. Se você odeia alguma pessoa, duvido se você perdoa ele. Pode ser um real. Você precisa amar o teu irmão. Precisa amar o teu próximo. Para que você consiga perdoar. Sabe por que se a gente não perdoar, não é só você, sou eu também. Se nós não perdoarmos, a gente não pode mais nem fazer a oração do Pai Nosso sem se condenar. Porque ela diz que se eu quero que o meu irmão, eu amo fulano, mas ele lá e eu aqui. Aí eu vou falar assim, Jesus me perdoa igual eu estou perdoando. O senhor lá e eu aqui? Não. A gente tem que perdoar de verdade. Eu não estou dizendo que isso seja fácil, queridos. Isso não é fácil. Existem decisões que nós precisamos tomar que são difíceis. Por isso nós precisamos estar ligados, enxertados na videira que é Jesus. João capítulo 15, no verso 5, na parte B, Jesus deixa claro para a gente essa condição. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar ligados, enxertados, grudados em Jesus, para que, nos alimentando da sua palavra, da seiva dele, a gente consiga viver de acordo com a sua vontade. Nós consigamos amar o nosso próximo, a ponto até de perdoá-lo. Porque o perdoar não é fácil não, querido. Ninguém acorda assim, faz assim, de manhã cedinho na cama. Ai, acordei hoje com a vontade de perdoar fulano que inventou uma história a meu respeito, que queimou meu filme para o meu chefe, fez eu perder o emprego, não sei o que aconteceu. A traição, algo que se fizeram contra vocês. Nós precisamos perdoar, isso não é fácil. Mas nós sabemos que com Cristo a gente vai conseguir. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos também saber nos perdoar. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós entendemos sim que somos pecadores e que não somos merecedores do amor de Deus. Que nós não somos limpinhos e puros como imaginávamos que nós éramos, mas nós percebemos um amor de Deus tão grande por nós, a ponto de Ele entregar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para pagar um preço que nós éramos incapazes de pagar, para morrer em nosso lugar, para que através dele nós tivéssemos vida. É Cristo quem nos justifica. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados por Ele. Aí nós podemos até nos perdoar. Porque existem pessoas, pastor, que eles têm dificuldade de se perdoar. Nós precisamos nos perdoar. Houve uma época que teve um movimento gospel aí que dizia que tinha que perdoar a Deus. Deus é Deus, Ele é soberano. Não existe isso de eu querer perdoar a Deus. Eu que careço do perdão dele diariamente, constantemente, porque sou eu que erro, não é ele que erra. Agora, às vezes, nós precisamos nos perdoar. E perdoar o nosso próximo também. Para vivermos em comunhão uns com os outros. Para que consigamos construir uma igreja saudável, com relacionamentos saudáveis.
Se não perdoarmos as pessoas, não podemos mais nem repetir a oração do Pai Nosso sem nos condenar. Para construirmos relacionamentos saudáveis, precisamos amar. Que o amor de Deus, que excede a nossa compreensão, nos inunde e transborde em nossos corações a ponto de vivermos de acordo com a vontade de Deus para nós. Aleluia. Amém? Pastor Zéias, que nós entendamos que precisamos amar o nosso próximo. O nosso próximo que está bem próximo, o nosso próximo que está distante, o nosso próximo que é legal, o nosso próximo que, nossa, que chato, né? O nosso próximo que nos bajula, né? E o nosso próximo que inventa calúnias ao nosso respeito. Nós precisamos amá-los. Nós precisamos amar uns aos outros. Amém? Deus abençoe os irmãos. Olha a chuva. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra para nós hoje, né? Nós temos que aprender a amar uns aos outros, independente quem é a pessoa, perto ou longe. Perdoar esta pessoa, assim diz as Escrituras. Irmãos, se agarre com esta palavra hoje, para que possamos nos relacionarmos de forma bíblica, santa, saudável, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós que estamos aqui, vamos finalizar o nosso culto, porque a chuva está chegando aqui, não é? E você que está em casa, nós vamos despedir dos irmãos que estão em casa, mas vamos continuar aqui o nosso culto, na segunda parte do culto, que é o nosso devocional, onde não tem aqui uma gentinha entre nós, e vai ser bem, vamos continuar o culto, amém? Quero convidar os irmãos que estão aqui que puderem ficar de pé. Nós já vamos agradecer a Deus pelo segundo dia dessa série de mensagens em nome de Jesus. Irmãos, ouça a palavra de Deus e a pratiquem em nome de Jesus, porque certamente o Senhor vai se agradar de cada um de nós, amém? Obrigado a você que está aqui, obrigado aos nossos amigos vizinhos da irmã Lourdes, os amigos próximos, irmãos que estão nos ouvindo aí, obrigado, não é? Você de casa, obrigado pela sua permanência hoje em nosso culto, que o Espírito Santo acompanhe, esteja contigo com a sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém e amém. Eu me despeço dos irmãos da internet. Tchau para vocês. E os que estão aqui, vamos continuar em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe. Até quarta que vem na sala de oração.